Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Eu espero em Deus que vocês estejam muito bem. Vamos continuar no nosso devocional 40 dias no esconderijo do Altíssimo. E hoje é o dia 6. No último devocional, você conheceu a história de Jacó. Jacó foi transformado na presença do Senhor. O encontro verdadeiro com Deus muda a identidade de uma pessoa. Agora a Bíblia nos mostra algo diferente. O que acontece quando alguém que tem Deus passa por momentos difíceis. E talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez você se pergunte por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre José do Egito. Deus presente até no sofrimento. José teve sonhos dados por Deus, mas ao invés de viver algo fácil, José enfrentou traições dos próprios irmãos. José foi vendido como escravo, foi injustiçado, preso. Humanamente falando, parecia que Deus não estava com ele. E você talvez esteja nesse momento da sua vida, pensando que Deus não está contigo. Mas a Bíblia nos revela algo poderoso. O Senhor Deus estava com José. E isso muda tudo. José não estava prosperando porque as circunstâncias eram boas. Pelo contrário, José prosperava porque Deus estava com ele. E muitas vezes temos o entendimento errado do que é prosperar. Mas observe que, como escravo, José prosperou. Preso, José prosperou. Mas se você quiser compreender melhor o que significa prosperar, abra sua Bíblia e leia toda a história de José, a partir do capítulo 39 de Gênesis até o capítulo 50, e você vai ver o que significa prosperar. E você que já conhece a história de José do Egito, sabe o que eu estou falando. A presença de Deus não depende da circunstância. E essa é a chave que eu quero te entregar hoje. A presença de Deus não depende das circunstâncias. José estava como escravo e Deus estava com ele. José foi preso e Deus estava com ele. E isso nos ensina algo muito profundo. Você pode estar vivendo um momento que você não compreende e ainda assim Deus está com você. Se os seus pensamentos ultimamente têm sido: se tudo está bem, Deus está comigo, e se está difícil, Deus me abandonou. E você pode se questionar: por que está acontecendo essas coisas? Será que Deus me abandonou? Mas a história de José prova o contrário. A presença de Deus não é medida pela circunstância, é medida pela aliança que você tem com Deus. E mesmo em meio ao sofrimento, José permaneceu fiel. José se manteve em caráter, um caráter íntegro. José não se corrompeu e ele confiou em Deus. Até no momento que o faraó chama ele e diz que se ele pode interpretar o sonho, e José diz: eu não, mas Deus pode. José confiou tanto em Deus que ali naquele momento ele
continuou confiando e ainda honrou o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus não vai depender do ambiente para permanecer firme. Isso é muito forte. Quando você e eu, quando nós temos intimidade com o Senhor, e nós já falamos muito sobre esse lugar, que é o próprio esconderijo do Altíssimo, um lugar de intimidade, comunhão, relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando você está nesse lugar, pode vir o que vier, você vai permanecer firme em Cristo Jesus. E você vai permanecer firme em Cristo Jesus. Hoje, essa presença constante de Deus se manifesta através do Espírito Santo. E Jesus rasgou o véu. E hoje o Espírito Santo vive em você. Ele está com você. Nos dias bons, nos dias difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de dor. Agora é preciso desenvolver sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e perceber que Ele está contigo. Perceber a presença dEle. Hoje mesmo, eu quero que você esteja concentrado e concentrado. E observe, porque mesmo que você esteja passando por algo difícil, você vai declarar: Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, independente da situação. E durante o dia você vai lembrar disso. Você não está sozinho. E declare isso em outros momentos do seu dia. Senhor, eu creio que o seu Espírito Santo está comigo, independente da situação. Declare isso nesse momento. Declare isso por algumas outras vezes durante o seu dia. E pegue essa chave. Não salta não, porque essa chave fala muito sobre a nossa intimidade com Deus. É no momento difíceis que o Senhor descobre quem realmente é fiel a Ele. E que você seja fiel ao Senhor. José não venceu porque tudo deu certo. Ele não se tornou governador do Egito porque tudo deu certo. Ele venceu porque Deus estava com ele. E eu declaro que, da mesma forma, vai acontecer na sua vida, porque você está com Deus. E essa verdade é para nós. Precisamos tomar posse. A presença de Deus é o maior sinal de que nós estamos no caminho certo. Um caminho de intimidade, relacionamento e comunhão. Se Deus está com você, até o sofrimento pode fazer parte do propósito de Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falo com você hoje. E que você busque viver cada vez mais essa intimidade com o Espírito Santo. E deixa eu te entregar mais uma chave. Quando você busca desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te transforma de dentro para fora. E o segredo é permanecer com Deus, mesmo quando está doendo. Não basta sair do Egito, é preciso entrar na presença do Senhor. Esse é o próximo devocional. Eu já estou criando expectativas da parte de Deus para ter com você amanhã esse outro ponto muito forte da palavra de Deus. Graça e paz, tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Shalom, shalom.